nos corredores do varejo. Esse é o nosso podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Juliana Piá e o meu sócio Fábio Caldas, vamos conversar com profissionais importantes do nosso mercado. A gente vai falar sobre novidades, tendências, movimentações e os assuntos do momento. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Front Pesquisa, o Nos Corredores do Varejo, e dando continuidade àquela série especial de Prêmio Abrace. A gente está falando aqui de vários cases que foram premiados na Abrace em 2023, e hoje a gente traz um muito especial que é da categoria Tecnologia e Campanhas Digitais. A gente vai conversar com a Lia Carvalho. A Lia é publicitária, ela já trabalhou em veículos de comunicação, já trabalhou no terceiro setor, tem experiência internacional e desde 2015 está na Ancar. Hoje ela está à frente do marketing do Norte Shopping Fortaleza, que foi um dos vencedores nessa categoria que eu acabei de falar, tecnologias e campanhas digitais, com o case Norte Shopping, Rotas da Visibilidade. Lia, obrigada por aceitar nosso convite, por participar e dividir com a gente um pouco aqui da sua experiência com esse case. Nosso objetivo com essa série de premiados Abrace é inspirar o setor, é trazer o que de mais reconhecido, né, tem sido feito pelos shoppings brasileiros e para que todo mundo, para que até outros segmentos consigam se inspirar no que a gente está fazendo, né, no que vocês de shoppings estão fazendo. E esse é o primeiro case que a gente vai trazer da categoria Tecnologia e Campanhas Digitais. A gente ainda não conversou com ninguém, então estou super animada para conversar com você nesse assunto. Mas me conta o que é o projeto, acho que para todo mundo que nos ouve entender sobre o que é que a gente vai falar, né? O que é esse projeto, o que foi esse projeto, que é o Rotas da Visibilidade do Norte Shopping Fortaleza. Primeiro, eu queria agradecer bastante a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, com a Fronte, dividindo aí esse case que a gente tem muito orgulho. Então, eu vou contar um pouquinho da história, mas basicamente a gente está trabalhando com uma funcionalidade que permite com que o deficiente visual caminhe pelo shopping com audiodescrição. Então, eu tenho dentro do aplicativo do shopping essa funcionalidade que dá essa geolocalização indoor para todos os clientes, até para o deficiente visual, porque a gente trabalhou todo um design universal, né? Então, esse foi o case que levou ouro no Prêmio Abrace. O Norte Shopping Fortaleza hoje é o único shopping da América Latina com essa possibilidade. Olha que bacana, que bacana. E eu ia perguntar de onde veio essa ideia, se você teve inspirações aqui de outros shoppings brasileiros. Então, pelo visto, não, você é o primeiro da América Latina, né? Mas me conta, como é que surgiu essa ideia e onde vocês se inspiraram? Essa ideia ela surge da observação. A gente, enfim, eu acho que muito nasce os projetos, né, as coisas no shopping, da escuta do cliente, de colocar o cliente no centro, de entender a necessidade do cliente. Então, o Norte Shopping Fortaleza, ele está muito próximo ao Instituto dos Cegos do Ceará. E aí eu comecei a observar a quantidade de deficientes visuais que transitavam pelo shopping e o trabalho que era feito pelo nosso time de segurança de forma muito genuína, né? De ajudar esse cliente a sair de um piso, a ir para uma loja, a ir para outra, a comprar um produto. E aí eu conversei com o time do Instituto dos Cegos e disse, olha, eu quero entender, né? Como é tudo isso? Como é essa caminhada? Desde a entrada do shopping, como é comprar uma blusa preta, como é pedir um lanche na praça de alimentação. Então, a gente começou um processo de escuta. Porque, na verdade, a gente também tem um propósito que é muito grande, que é transformar o entorno. Então, assim, a Ancar traz muito isso, e quando a gente olhou a oportunidade que a gente tinha de desenvolver um produto, de desenvolver alguma coisa que melhorasse essa jornada do cliente,
a gente começou primeiro por um processo de escuta. Então, foi daí que a gente viu que quando tinha promoção, o cliente deficiente visual fugia do shopping, porque era o dia que as gôndolas estavam todas desorganizadas. Foi quando a gente entendeu que pedir um lanche no McDonald's, eles não conseguiam pedir vários lanches juntos, cada um tinha que ter uma numeração, porque na hora que chegava o sanduíche, acabava que era tudo misturado. Então, foi quando a gente foi entendendo alguns comportamentos. E aí, depois desse processo de entendimento, foi o processo de busca, né? Ok, a gente entendeu como é que a gente vai buscar aí essa solução, né? O que a gente precisa fazer e a gente começou a co-criar com esses clientes. Então, o primeiro processo foi de treinamento, né? Então, a gente foi treinar o time de segurança que já fazia um processo genuíno de receber, mas qual era a melhor forma, como se posicionar, o que era bacana, o que não era. Depois, ouvir como era a experiência em cada operação, âncora, satélite, o que a gente poderia estar melhorando, enfim. E, por fim, buscar a tecnologia, né? Porque o que ficou claro para a gente no processo é que o piso podotátil, ele ajuda muito o deficiente visual, mas o shopping é dinâmico. Eu tenho um quiosque hoje, não tenho amanhã. Uma loja está num tamanho, depois ela muda para outro piso, entra um evento hoje e amanhã ele sai. Então, eu não tenho condições, dentro desse dinamismo de shopping center, de colocar piso direcional no shopping ou de utilizar mapas, enfim, físicos. E aí a gente foi estudar. Eu acho que foi daí onde surgiu o projeto. Então a gente pegou várias referências, e aí referências na Austrália, referências no Canadá, museu, enfim, de shopping center de fato. A gente fala da América Latina porque é a certeza que a gente tem, mas assim, a gente não conhece outro case de shopping, tá? E aí a gente foi fazer essa busca, a gente viu muito em museu, em estação de metrô, enfim. E o que era basicamente, a gente tentou cotar isso, só que isso inviabilizava o projeto, e eram basicamente beacons instalados no shopping, né? Com um mapa que fazia essa audiodescrição. E aí chegamos no momento de, já que a gente não consegue comprar essa solução, vamos tentar desenvolver. Então foi quando eu chamei uma startup local de Fortaleza, a Bugabu, e aí eu disse, olha, eu tenho essa ideia, eu tenho um sonho. Eu preciso e eu tenho um compromisso. Eu já disse que eu vou melhorar a jornada do cliente no shopping. Então, esse é o compromisso que a gente tem com a nossa comunidade, né? Com os nossos clientes. E agora temos essa missão. E aí foi quando a gente achou a ZaptTech, que é uma empresa que trabalha com GPS indoor, mas até então esse universo era novo. Então, Instituto dos Cegos, Norte Shopping Fortaleza, ZaptTech e Bugabu, a gente montou um grupo de trabalho para entender as possibilidades, até onde a tecnologia chegava, até onde a gente precisava, enfim, ajustar alguma coisa com o Instituto dos Cegos. E aí a gente fez a instalação de beacons, inicialmente eram 200 beacons, depois a gente partiu para 400 para chegar numa melhor acurácia, né? Não adiantava eu colocar assim, quando você usa alguns equipamentos de geolocalização, quando você está dirigindo, você diz ali, dobra à esquerda, dobra à direita. Só que a sua visão ajuda no processo, você sabe que você não vai dobrar exatamente ali, porque ali tem uma parede. Então, você vai dobrar um pouquinho mais à frente. Então, a maioria desses aplicativos, eles dão ali uma acurácia de 5 metros, mas para um deficiente visual, 5 metros, eu estou falando, às vezes, de 2, 3 lojas, né? Então, eu não consegui resolver o problema dele. E aí, foi por isso que a gente começou a fazer essa composição de beacons e testar. Então, o time do Instituto e esses alguns estudantes que estavam envolvidos com a gente desde o processo inicial, né, foram, enfim, super importante, porque a gente testou, corrigiu rota, testou. Num primeiro momento, a gente colocou todas as possibilidades, né, de alerta, alerta escada rolante, alerta lixeira, alerta coluna, alerta. Depois a gente entendeu que isso acabava atrapalhando na navegação.
A gente entendeu também, com a utilização e com o teste, que os botões do aplicativo do shopping eles precisavam ter uma distância maior, porque a forma de navegação dos botões, da forma como estava, acabava atrapalhando também, porque eles navegam, né, através da tela, e aí a tela vai tendo a audiodescrição, então se eu coloco os botões muito juntos, eu não conseguia fazer com que ele percebesse exatamente cada uma das funcionalidades. A gente começou a testar mudança de piso, e aí, assim, no cuidado de não direcionar para a escada rolante, porque era um risco, e aí vamos botar beacon também dentro dos elevadores para fazer essa transição. A gente implementou um botão de alerta e agora me perdi, não sei sair daqui. Então, esse botão de alerta aciona direto a segurança do shopping, que manda o vigilante mais próximo para o local com uma localização em tempo real. Então, foram coisas que a gente foi aprendendo e desenvolvendo e testando, e aprendendo e desenvolvendo e testando, até chegar o momento que a gente disse, ok, estamos prontos para lançar um produto que é beta, né? Assim, um produto que a gente entende que ainda pode melhorar muito, mas por ser pioneiro, né? Por ser algo inovador, a gente entendeu que precisava lançar e dar essa visibilidade com a segurança de mais de 30 pessoas testando. Então, depois desse último processo de validação, eles disseram, não, pode ir, que agora a gente entende que aí é mais algumas coisas técnicas que a gente está mudando o caderno, a gente mudou, na verdade, o caderno técnico do shopping. Então, tem piso de alerta agora em frente, no acesso de todas as lojas, porque com a bengala, às vezes eles acabavam entrando um pouquinho mais na loja, porque eles vão se direcionando pela lateral, né, pela vitrine da loja. Então, foram coisas que a gente foi desenvolvendo primeiro com a escuta, né, com o olhar e com a construção em conjunto. Então, acho que o projeto ele mexe com essas três frentes aí. Esse processo de escuta, Lia, como que vocês fizeram? Foi com equipe interna? Foi com um parceiro? Como que foi isso? Thaís, foi com a equipe interna mesmo, né? A gente chamou grupos e com muito suporte do Instituto dos Cegos, né? Hoje, assim, o Brasil tem mais de 1,5 milhão de pessoas com deficiência visual. E aí a gente foi entender qual que era esse nível, né? Então a gente foi aprendendo, assim, uma parcela desse pessoal é cego total, e aí com cego total existe uma georreferenciação diferente, tem a pessoa que é baixa visão, então aquela, né, as letras maiores, a iluminação ajuda no processo de navegação. Então a gente foi pegando grupos mais jovens que já têm uma agilidade maior com o uso do celular, né? Um time mais velho para gente. Então a gente foi mesclando aí esse grupo, essa composição, para conseguir ter o olhar de vários perfis. E qual que é o tamanho desse público dentro dos frequentadores do shopping? Hoje a gente está falando, né, de usuários únicos, mais ou menos de 2,4, né, 2.400 pessoas. A gente não sabe hoje qual é a comunidade de cegos em Fortaleza, mas do Instituto dos Cegos a gente está falando aí de umas 800 pessoas cadastradas. Então a gente entende que a gente alcançou um universo maior até, né? Gerou a curiosidade de pessoas que não são do Instituto, que moram às vezes, a gente já peguei aqui pessoas de outros estados querendo ter essa experiência, né? Porque na verdade a gente conseguiu dar um pouquinho ali de visão para os deficientes visuais, né? Assim, essa questão de ele conseguir ter um pouquinho mais de autonomia, de comprar um presente, de saber, assim, o aplicativo ele tem duas funcionalidades. Ele tem uma funcionalidade que vai do ponto A ao ponto B, então eu faço a rota, né? Exatamente, por isso Rotas da Visibilidade é o nome. E eu também tenho a possibilidade de navegar com alguma acompanhante, assim, estou passeando no shopping com alguém,
mas eu não sei exatamente por onde eu estou passando. Então, ele vai botar o fone de ouvido e vai saber loja do lado direito, tal, loja do lado esquerdo, tal, e ele vai começar a entender, né, quais são as lojas que o shopping tem. Então, a gente acredita que alcançou até um número bem mais expressivo, por isso que ele foi pensado no sentido da questão da gente pensar no design universal, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de navegar pelo mapa ou navegar pela audiodescrição. E aí, pelo mapa também me dá diversas outras oportunidades enquanto marketing de trabalhar isso, né? Lia, você falou agora de números, né, de alcances de pessoas, mas eu vou voltar um pouquinho. Você falou de três objetivos principais aqui: você aproximar da comunidade, melhorar a jornada desse cliente que você entendeu, que vendo, né, você observou que havia uma necessidade de melhorar a jornada especificamente desse público e gerar um conforto para ele, né, que ele tivesse um conforto maior na experiência dele, colocando ele ali no centro da ação. Você acha que esses três objetivos eles foram atendidos, foram alcançados? Como que você vê o uso em si, né, do aplicativo no mall? Eu acho que tem uma coisa, né, que a Ancar tem muito forte isso, que é o propósito, né, de transformação do entorno. Então, quando a gente faz isso, eu entendo que a necessidade do Norte Shopping Fortaleza pode ser diferente da necessidade de outro shopping da Ancar. E propósito, na minha visão, tem muito a ver com legado, né? Então, talvez a gente daqui a 3, 4, 10 anos vai entender que uma sementinha que a gente plantou, ela hoje dá frutos, né? Então, eu acredito muito que quando a gente tem esse olhar, quando a gente constrói, né, com e para os outros, e quando a gente tem essa questão de deixar um legado, isso faz com que a comunidade se transforme, isso faz com que o entorno se desenvolva, isso faz com que a proximidade do cliente do shopping, mais do que a pessoa navegar, dizer assim, toda essa comunidade olhou e disse assim, o Norte Shopping pensou em mim, né? Ela pensou numa Sim. necessidade, uma coisa que eu digo muito, as pessoas não são deficientes, né? Os equipamentos são deficientes e a gente vai ter que se adaptar à necessidade dos nossos clientes. Então, a partir do momento que eu trago isso para a mesa, eu consigo fazer com que todo o corpo de funcionários do shopping, de lojista, de toda essa cadeia, ela tenha um olhar diferenciado. E se eu estou inserido numa comunidade que tem uma instituição que é referência no estado, eu preciso melhor atender eles, né? Então, eu acredito muito que as coisas elas estão muito linkadas, né? A propósito, a legado, a contribuição que a gente deixa, e principalmente eles são clientes como qualquer outro. Então, assim, a gente precisa corrigir as deficiências que a gente tem para atender a todos os tipos de cliente. Para todo mundo, né? E pensando no projeto, qual o que você acredita, ou qual você acredita que foi o principal desafio que vocês enfrentaram aí no planejamento ou na execução dele? Eu acho que a primeira coisa foi não desistir, né? Assim, e aí você falou de acreditar, eu acredito que quem acredita sempre alcança, sabe? Então, assim, a Sim. gente foi lá, não tinha tecnologia, depois que a gente achou algo semelhante, a gente também não ia conseguir viabilizar financeiramente e a gente não desistiu, porque a gente tinha um propósito e a gente tinha um compromisso com esses clientes. Então, foi a busca, né? E aí, a primeira busca foi o pedir ajuda. Ó, não é um universo que eu entendo. E aí, fui numa startup, conversei com várias startups, né? E aí, essa startup abriu portas para outra startup. E a gente conseguiu fazer com que as pessoas entendessem o porquê. Então, quando a gente botou todo mundo na mesa que entendia o porquê que a gente estava fazendo isso, todas as outras barreiras foram pequenas, no sentido linkados à tecnologia, enfim. Então, eu acho que foi isso. Quando a gente botou todo mundo na mesa, cada um com o seu entendimento, né? O time do Instituto dos Cegos, no entendimento
de como é o dia a dia, né, das pessoas com deficiência visual. O time de geolocalização entendia muito do negócio deles de geolocalização, mas não tinha entendimento nenhum sobre o shopping center, muito menos sobre deficiente visual. Então, a experiência do cliente, né, no aplicativo. Então, a gente juntou forças diferentes, né, mas para o mesmo objetivo. Então, eu acho que a primeira barreira foi da persistência, né, da gente não desistir aí do que a gente acreditava e do compromisso que a gente tinha. Afinal, vocês foram atrás de resolver um problema, né? Resolver uma questão, fazer uma melhoria que era para o seu cliente, para a jornada dele. Então, não tem solução pronta, mas a gente vai buscar construir essa solução, né? É a primeira vez que o Norte ganha esse um prêmio Abraço, a primeira vez que vocês são premiados? Aqui é curiosidade. É a primeira vez que o Norte Shopping Fortaleza ganha um prêmio Abrace. Na verdade, em 2015 a gente ganhou um Como Regional com um projeto chamado Tempero da Felicidade. Foi um projeto que envolveu 4 shoppings, onde o Norte Shopping também estava envolvido. Mas uma iniciativa do Norte Shopping Fortaleza foi a primeira vez. Posso te dizer que a gente estava ali na expectativa, né? Enfim, a gente acabou sendo finalista em 2 categorias e foi muito bacana ganhar nessa questão da tecnologia, porque a gente entende que as coisas estão completamente linkadas, né? Então, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de cliente no centro, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de propósito, de ESG, então está tudo muito linkado, né, num ecossistema. Então foi uma surpresa ter ganhado nessa categoria, a gente era finalista em 2, mas posso te dizer que foi uma grande alegria também. Eu imagino, porque a concorrência foi com grandes shoppings, com grandes redes também. Foi uma concorrência com projetos muito bacanas também. Teve outros projetos aqui que na categoria que eram interessantes, né? Mas acho que aqui vocês tiveram vocês juntaram a tecnologia com a responsabilidade social, responsabilidade com a comunidade, né? Acho que isso foi bem, bem importante. E o que você, Lia, acha que foi diferencial para vocês ganharem? Eu acho que foi o processo de construção, né? Eu acho que foi o pioneirismo. Assim, não é um projeto que nasceu da noite para o dia, tá? A gente teve aí mais de 2 anos de pesquisa, então a gente contou um pouquinho dessa construção. E eu acho que o grande troféu, na verdade, é dar voz a essa iniciativa, né? É dar visibilidade. O que a gente quer, de vez em quando a gente recebe outras empresas, é fazer com que outras outros shoppings, enfim, também utiliza, foi um piloto na Ancar, então eu também tenho um agradecimento enorme, né, porque quem primeiro comprou o projeto foi o cliente interno, né, então foi o time que disse, Elia, eu disse, ó, eu estou vendendo um pedaço como é que a gente fala? Um pedaço pedaço da lua, né? Agora eu esqueci o termo. Não, Tô esse eu não vendendo terreno conheço. na Lua. Tô vendendo Ah, terreno na Lua. Um terreno na Lua. Eu tinha que fazer um investimento numa coisa que ninguém tinha feito e só porque eu acreditava muito, eu disse, ó, é possível, a gente vai. Então, assim, eu sempre tive muito apoio do superintendente, do regional, da diretoria, do time de marketing do escritório central, porque de fato era algo que ninguém tinha feito, né? E teve um investimento por trás e as pessoas acreditaram junto comigo. Então, isso foi muito bacana, né? Entender que a empresa está aberta para a inovação, entender que a empresa apoia esse tipo de causa, né? Porque no fundo tem um propósito e tem um compromisso por trás. Então, essa construção, né? Toda essa história, ela foi contada aí para o time de avaliação da Abrace, né? E aí eu acho que isso acabou ajudando também nesse processo aí.
E tem um fato legal, assim, hoje a gente também tem uma mascote, e a nossa mascote, ela é baixa visão, né? Então, quando a gente faz um projeto, a Zoe, a mascotinha do shopping, ela nasceu nos 30 anos do shopping, então ela se relaciona com a comunidade, ela é embaixadora da sustentabilidade, a gente tem um outro projeto que é Raízes do Nortão, onde a gente tem horta no Instituto dos Cegos, abrigo de idosos, enfim, que a gente apoia essa questão também. E aí a Zoe, ela dialoga né, com a sustentabilidade, com a inclusão, mas ela traz uma fala, né, com o público infantil. Então é muito legal, porque foi um concurso cultural, e aí ela usava óculos, e aí uma vez que a gente estava levando para o Instituto dos Cegos, as crianças se reconheceram no processo, né, de pegar ali na Zoe. Nossa, a Zoe também é baixa visão, como a gente, né? Então, isso foi muito legal. A gente, há mais ou menos, a gente tem um projeto chamado Bem Ancar, que a gente leva alguns funcionários para dividir um pouco da experiência. Então, há mais ou menos um mês, a gente levou um time da Ancar para o Instituto do Cego de outros shoppings, não do Norte Shopping Fortaleza, para viver um pouco dessa experiência. Então, a gente vendou o time, e aí o time foi entender como é, né, entrar numa sala, abrir uma porta, sentar numa cadeira, como é não ter a audiodescrição no sentido das pessoas entrar um monte de gente no palco e falar e você não saber exatamente quem está falando. Então, são algumas coisas que às vezes a gente faz esses movimentos, né, para que as pessoas tenham esse entendimento e possam ser pessoas também aí envolvidas na causa, né, nesse processo aí de inclusão. Legal. Lia, o aplicativo ele está há quanto tempo em operação, em uso efetivo? Quanto tempo que ele já está rodando? Em dezembro agora, Juliana, faz um ano que ele está rodando o aplicativo chamado Rotas da Visibilidade, e tem mais ou menos uns 2 meses que a gente integrou ao aplicativo do shopping. Então, Ah, a gente tem um processo aí, né, por ser uma plataforma grande, enfim, a gente queria primeiro ver acontecer e ver rodar. E aí a gente optou por fazer um segundo app, né, chamado Rotas da Visibilidade, e agora a gente está com esse processo aí de transição para que a gente tenha um aplicativo único. Parte das funcionalidades eles já podem conferir o cliente no Norte Shopping Fortaleza, no aplicativo do próprio shopping, né? Então foi um movimento que a gente fez de fazer o piloto, de fazer o teste, enfim, no aplicativo, e aí agora a gente está nesse processo de integração com o aplicativo do shopping. e para o futuro, você já tem desenhadas o que vocês vão buscar de diferente, o que vai ter de novo nesse aplicativo? Já tem um passo 2, uma versão 2 para o Rotas da Visibilidade? A gente está construindo essa versão 2, vamos chamar assim, num processo de treinamento, né? Então, os clientes, na verdade, o time do Instituto dos Cegos está se direcionando para o shopping, né, na aula de mobilidade, para começar a utilizar o aplicativo e aí a gente continuar com esse processo de melhoria contínua. Então, esse tem sido o passo que a gente está dando agora, né? Primeiro a gente fez um piloto, um teste com 30 pessoas, e agora todo mundo que entra na questão de aula de mobilidade, a gente está montando turmas para fazer esse teste no shopping, porque a gente entende também que tem uma relação de confiança, né? Então, assim, eu nunca utilizei esse aplicativo. A pessoa ir lá, baixar e andar, né, sozinha, essa relação de confiança, ela precisa ser construída. Então, a gente entende que através, com um professor, com uma aula de mobilidade, a gente vai ajudando nesse processo de confiança. E o nosso próximo sonho é levar isso também para as âncoras, né? Porque quando você tem a satélite, o cliente consegue, o vendedor, enfim, o gerente da loja, ele vai recepcionar esse cliente deficiente visual, ele vai entender a necessidade, ele consegue dar um maior direcionamento.
Quando a gente vai para as âncoras, né, acaba que eles continuam nesse processo ainda de não entender as rotas, de não ter a segurança de buscar produtos, enfim. Então, acho que o próximo sonho é esse, assim, é levar essa questão para dentro das âncoras, né, para as operações e também para os produtos, né, porque a partir do momento que eu consigo colocar não só o chegar na loja, mas também cadastrar alguns produtos, isso vai ajudar nessa navegação, nessa autonomia que o nosso cliente deficiente visual tem. Acho que é um sonho bem arrojado, né? É bem inovador, diferente, porque eu não imaginaria que, agora você falando, é óbvio, parece óbvio, mas não pensaria assim de primeira que uma âncora também precisa dessas rotas, né? Você está falando de 5.000, agora pensando é óbvio, né? São 5.000 metros, sei lá, 2.000 metros quadrados que você precisa de uma direção, né? Quem tem essa limitação visual precisaria dessa direção também. Muito legal. Esse próximo passo, achei bem legal. Nessas entrevistas que a gente tem feito sobre o Prêmio Abrace, a gente tem ouvido bastante sobre como os projetos vencedores, eles precisam, para eles serem projetos vencedores, né, eles precisam estar integrados ao shopping, né, para eles prosperarem. Eles não podem ser projetos pontuais, isolados. Vocês, no caso, investiram bastante para a adaptação do shopping, para a criação de um aplicativo que atendesse a um público importante que já existia no shopping de vocês, né? Como essa preocupação com esse público tem permeado outras áreas, outras ações do shopping para que esse aplicativo não fosse uma coisa isolada? Entendendo todo esse movimento, esse processo de aproximação, trazer filmes com audiodescrição. Então, a gente faz sessões especiais com audiodescrição. A gente... A questão do cardápio em braille, a gente fomentar, como eu falei, a mudança do caderno técnico envolvendo isso, mobiliário no shopping. Hoje a nossa arquiteta ela tem um olhar diferenciado, né, para essa questão. Então, tudo que a gente tem feito em várias frentes, né? Quando eu olho para o marketing, tem o dia do deficiente visual, e aí a gente traz peças de teatro, eles têm uma companhia de teatro aqui. A gente tem exposição que conta um pouquinho, né? Foram feitos vários testes, pegando os deficientes visuais, dizendo assim, olha, telas em branco, mas imagina que aqui é um rio e tal, e aí eles passavam a mão e aí conseguiam visualizar, né, pela descrição. E aí agora desenha esse rio e vai lá e conta essa história. Então são quadros lindíssimos construídos por pessoas completamente cegas, né? Então o que a gente tem feito é um processo de inclusão, e eu acho que muito fruto do que o Instituto dos Cegos faz. Hoje eles têm uma creche que eles atendem não só crianças cegas ou com baixa visão, mas filhos de pais cegos ou irmãos. Então, eles fazem esse processo, né, de inclusão, olhando aí essa diversidade. Então, quanto mais diverso for, melhor é esse processo de inclusão. Então, a gente tem trazido isso para o shopping. Quando a gente traz uma exposição, quando a gente traz um coral com pessoas deficientes visuais, quando a gente traz um treinamento, quando as pessoas que tiraram, tem um casal aqui que é super parceiro, né, que vive visitando o shopping, e aí eles foram, a gente fotografou eles no Dia dos Namorados, enfim. E aí foi super bacana, né? Eu disse, olha, agora eu vou fazer uma audiodescrição de como é que ficou essa peça de comunicação. Tem um título assim, vocês estão bem no centro, tem a Copenhague atrás, enfim. Então a gente vestiu eles, que era um período também junino, e aí, ó, vocês estão com essa roupa, essa cor, e aí a gente foi fazendo uma audiodescrição da peça. Então, assim, mesmo que eles não, enfim,
não pudessem estar ali, né, vendo a comunicação visual instalada no shopping todo, né, além deles levarem familiares, amigos para dar uma olhada, a gente também teve esse cuidado de fazer o processo da audiodescrição da comunicação visual que estava entrando no shopping, para que eles validassem junto com a gente. Então, é afinar o olhar, né? Eu acredito muito que a partir do momento que a gente se envolve com uma causa, e aí são muitas, às vezes a gente não vai conseguir fazer a diferença em todas elas, mas que a gente, né, faça e deixe um legado ali para uma, a gente começar a afinar o olhar em todas as frentes. Na frente de marketing, atendimento ao cliente, arquitetura, o lojista, né? Então, quando o lojista vem, a gente reforça isso. Olha, somos o único shopping na América Latina com audiodescrição. Então, que tal fazer um treinamento? Enfim, quem sabe mais na frente a gente vai ter etiquetas em braille, quem sabe mais na frente a gente vai conseguir categorizar esses produtos. Então, são sonhos que a gente ainda tem, mas eu acho que o grande barato e o grande troféu do prêmio é isso, é dar visibilidade a uma iniciativa, entender que quando a gente bota energia e quando a gente quer, a gente faz acontecer, né? E como todo shopping center, a gente precisa ter um compromisso com a sociedade onde a gente está inserido, seja ligado à sustentabilidade, seja linkado à inclusão, porque é isso que a gente deixa, né? É assim que eu acredito que a gente constrói relação com os nossos clientes. Lia, e você, assim, agora essa sua última fala me trouxe uma reflexão, que assim, o aplicativo, ele é só, mas com todo respeito, a palavra só, ele é só o produto final de uma grande causa que vocês estão abraçando, do grande propósito que o shopping tem, que é melhorar a jornada do seu cliente, dessa comunidade que vocês identificaram que está aí no entorno, né? Então, o aplicativo, ele vem como uma cereja do bolo, mas tem todo um leque de outras ações que vocês pensam para esse público também. É isso, assim, o aplicativo, e é isso mesmo, ele é só isso, porque assim, ele nasce, como eu contei lá atrás, de um trabalho genuíno que a segurança já fazia, de uma aproximação que esse cliente já tinha com o shopping, né? Então, esse público, ele não deixou, ou ele aumentou o fluxo de deficientes visuais no shopping, não, mas ele entendeu que hoje a gente tem um olhar além, né? A gente tem um olhar para dar autonomia, a gente tem um olhar para melhorar a jornada, para o processo de inclusão, para treinar logística. A gente vai errar no processo, né? Mas hoje eu tenho um canal aberto que vai me dar feedback, e às vezes a gente só Sim. sabe que errou porque alguém deu feedback. Então, eu acho que é isso mesmo. Assim, a tecnologia é só um pedaço, né, desse movimento e dessa transformação. Enfim, e aí me lembrou agora um caso no Dia das Mães, né? Assim, a quantidade de mães cegas, e a gente fez um movimento aqui de não só com clientes internos, mas com clientes do shopping, através de ações, eles entenderem um pouquinho. Então, a gente pegou uma boneca, vendou a pessoa, e aí disse: olha, essa criança está com febre. E aí? Aqui o remédio para ela. Daí 10 gotinhas do remédio para ela. Como que a gente, né? Então a gente às vezes são coisas tão básicas, são coisas tão do dia a dia que só com uma simples provocação, né, a gente acaba afinando o olhar, botando eu acho que é isso, Colocando um né? A pouco gente mais de empatia, né? colocando empatia e fazendo com que a gente veja o mundo com outro olhar, né? Eu acho que esse trabalho que o Instituto dos Cegos fez com que os funcionários do Norte Shopping Fortaleza começassem a enxergar o mundo com outros olhos. E aí a gente vem trazendo isso nas coisas básicas do dia a dia, né? Como pedir um sanduíche, como um termômetro, né? Como é que você vê se está com febre, se está febril, se é 39? Então, eu sou mãe e isso acabou me tocando bastante, né? Como é que eu dou lá a conta gotas, um remédio, né? Então, e aí hoje é legal porque, assim, eu já recebi da arquitetura, eu botei esse jarro aqui, mas eu já vi que isso vai impactar
que talvez era uma observação que ela jamais teria feito se não tivesse nesse processo junto com a gente, né? Então, o próprio segurança hoje, de dizer, ok, eu sei que você precisa da minha segurança, mas liga aí o aplicativo para você ir ouvindo as lojas que inauguraram no shopping, o que que tem, porque acaba que você é acostumado a ir para os mesmos locais, né? Quantas vezes eu não escutei que lugar de cego era em casa? Né, dito pelos deficientes visuais. Então, assim, quando a gente traz isso, esse movimento, você começa a mexer com várias coisas, né? Com a questão do empoderamento, com a questão da empatia, com a questão do olhar para o outro. Então, a gente está trazendo um pouquinho do caso voltado para os deficientes visuais, mas a gente mergulha em outras frentes também que envolvem a comunidade onde a gente está inserido. Porque, no fundo, quanto mais a gente ultrapassa as barreiras do shopping, né, mais a gente consegue aí criar esse vínculo, criar essa relação. E são clientes, né? Se a gente pensar aí no futuro do varejo, se a gente não estiver falando de experiência, se a gente não estiver falando de relação emocional, e aí? Com quem a gente está falando, né? A Com gente quem não a fala, gente não está está falando com falando? ninguém. Então, É. nisso que a gente vem trabalhando muito, né? Experiências encantadoras, mas experiências também inclusivas, né? Essa relação com as pessoas, com esse olhar diferenciado, com trazer para construir junto. Então, assim, a primeira coisa que eu fazia na reunião, eu disse, desculpa qualquer coisa, para mim é um universo novo. Né? Então, pode ser que eu pergunte coisas que é besteira, pode ser que eu me surpreenda com algumas coisas, e esse foi o processo de construção. Então, toda vida que a gente se envolve com uma causa, como a gente vem trabalhando agora, né, o público TEA, esse olhar, esse entendimento, a dizer assim, me conta um pouquinho mais e vem construir com a gente, né? Vem fazer esse processo para que a gente possa melhor atender a todos os clientes. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo, pensando inclusive no negócio, né? No futuro do nosso negócio. Ele está muito linkado a relações emocionais e à experiência. Então, se a gente não construir isso hoje, né? Se a gente não tiver atento, não tiver com esse olhar, a gente vai perder cliente, a gente vai deixar cliente pelo caminho. E é essa Alguém vai atender, né? preocupação. Alguém vai atender essa Alguém vai olhar necessidade. essa preocupação, né? E aí, com essa frase, eu queria te fazer uma última pergunta, que é que mensagem, que recado, que aprendizado que você deixa para outros times de marketing que queiram começar a abraçar suas comunidades e pensar em inovações, em formas diferentes de fazer? Eu acho que o primeiro recado é conheça o seu cliente, né, a fundo. Entenda a necessidade, utilize pesquisa, faça um mapeamento, observe, né? Quantas decisões eu tomei num café, no mall, e às vezes a gente fica aqui querendo entender o cliente, trancado dentro de uma sala. Enfim, quantas vezes eu pedi para o time dizer assim: não sei se essa peça tá boa, eu disse, pega o elevador, o cliente vai te ajudar nessa construção. Né? A gente está ali todo dia com o cliente, e às vezes a gente esquece. Então, o primeiro exercício, eu acho que é esse, né? Mapeie, conheça a necessidade do cliente, entenda a fundo quem é seu cliente, escute. E aí, comece do começo, né? Eu acho que às vezes a gente quer abraçar tudo, às vezes a gente acaba não fazendo nada bem feito. Então, uma das coisas que para mim, e fiz um trabalho voluntário um período no Unicef, vamos por partes, né? Vamos entendendo o que é que a gente quer transformar, qual que é o nosso objetivo, qual que é o indicador de sucesso dessa ação, e aí depois a gente vai mexendo com outras causas, ou depois a gente vai fazendo outros trabalhos. Eu acho que é algo que é constante, né? Não para, mas que ele precisa ter foco. Então, eu acho que o trabalho que foi desenvolvido até hoje do Rotas da Visibilidade é fruto de sonho e foco. Né? Como eu disse, a gente vendeu terreno na Lua e estamos entregando o terreno na Lua. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, se você acredita em algo, busque. E segundo,
o shopping é relação emocional, então construam esses elos, né? Construam essas ligações, né? Entenda o que você pode fazer para o seu cliente, para a comunidade, como é que você ultrapassa as barreiras do shopping. Então, eu acho que o meu olhar é nessa construção, né? E aí, como eu disse, na esteira, a gente vai melhorando, vai aprendendo, vai corrigindo e vai sonhando, e aí vai nesse processo, porque assim a gente transforma e a gente vai fazendo. Então, se cada shopping conseguir transformar uma causa, olha aí o universo de coisas boas que a gente tem para compartilhar, né? Então, eu acho que é esse o foco do nosso trabalho. E, assim, estamos abertos a todos os shopping centers para conhecer um pouquinho mais do trabalho. O que a gente não quer é ser o pioneiro e parar por aqui. Eu acho que é fazer com que outros conheçam, que outros entendam e que leve também essa tecnologia para outros equipamentos. Lia, você falou sobre ter uma medida de sucesso, né, das ações. Qual que era a medida de sucesso para vocês desse projeto? Nossa era a utilização. Primeiro nos clientes do Instituto dos Cegos. Então, assim, a gente sabia que talvez o impacto no primeiro momento, quando eu falo para aplicativo, era um universo, né, restrito. E aí a outra medida de sucesso era o reconhecimento, né, desse movimento e da causa. Então a gente tem ganhado muita visibilidade no sentido positivo. Isso trabalha muito forte a marca do shopping, né? Então esse reconhecimento de marca, hoje o shopping tá ali no top of mind. Então a gente tem essa relação e eu acredito que é fruto desses projetos, né? Então, e isso para a gente é valor, né? Essa força de marca, além da utilização, que era uma meta, vamos chamar assim, Uhum. né? A força de marca, o trabalho de branding que a gente vem construindo em cima desse propósito, né? Era um dos objetivos também. E vocês pretendem levar essa iniciativa para outros shoppings da Ancar? Sim, nesse primeiro momento a gente está fazendo essa integração no nosso aplicativo, né? Então, a gente lançou de forma separada, a companhia, como eu disse, sempre apoiou, Uhum. incentivou, então isso sempre foi muito forte, mas também com cuidado, né? São muitos shoppings para a gente lançar isso, até ajustar isso em todos os shoppings era um desafio. E eu sempre brinquei com o time da Ancar 5.0, que é o nosso time de desenvolvimento e quase AppTech, que eles estavam começando pelo pior shopping que poderia, porque o Norte Shopping tem 30 anos e já passou por várias expansões. Então, para quem não conhece o shopping, então a gente tem um piso e vai para o outro, enfim. Então, para chegar numa acurácia aqui, eu disse, olha, depois que testou no Norte Shopping, qualquer outro shopping é muito mais tranquilo. Então, foi uma das coisas que a gente conversou lá atrás. Hoje a gente já tem 2 shoppings utilizando o mapa, a gente vai para um terceiro shopping agora. E aí, a partir do momento que a gente tem essa questão do mapa, depois entrar com esse processo de autodescrição, que outra coisa que vai ajudar muito é o 5G, né? Então, a gente também tem visto que a tecnologia, enfim, avança nesse sentido para a gente chegar no melhor resultado. Muito legal, parabéns pelo trabalho, muito bonito. Que papo inspirador, Obrigada. né, Thaís? Super, sim, muito. Inspirador, leve, gostoso de ouvir e muito prático, né? Muito objetivo de entender o problema, buscar parceiro, desenvolver uma solução, seja via tecnologia ou não, no caso de vocês foi, mas com a tecnologia implementar, testar, voltar e replicar, né? Que gostoso. Foi muito bom, Lia. Obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço demais, como você disse, foi um papo leve. A gente tem muito orgulho, né, do processo de construção desse projeto, das pessoas envolvidas. Então, assim, queria agradecer a todo o time do Norte Shopping Fortaleza, que sempre acreditou, agradecer a todo o time da Ancar, né, que é uma inspiração e que eles dão muita pista para a gente inovar e testar, porque sabem que a gente está ali fazendo e trabalhando para um propósito que é maior. Então, eu acho que são muitas mãos envolvidas, né? Tanto dos parceiros como o time interno. E eu queria agradecer a todos por acreditar, né? Acreditar que é possível e a gente está aqui falando, né? Um shopping em Fortaleza
tendo o primeiro projeto de audiodescrição da América Latina. Então, isso é muito gratificante estar aqui compartilhando com todos vocês. Muito obrigada. E se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente no nosso canal Nos Corredores do Varejo. Lá você vai encontrar muito conteúdo sobre o mundo do varejo, sobre o mundo de shopping center. Até a próxima!